Programa Agenda Médica. Oferecimento oftalmologia avançada com Dr. Márcio Adriano. Laboratório Sabin PhD. ITEPAC. Landgraf Odontologia Premier. Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. Sintras. Clínica Saint Santé. Colchões Ortobon. Com a Rita e o Salles. Comprou, levou. Medprev. Saúde para toda a família. Bom dia! E o nosso programa Agenda Médica, que começa agora, traz para você, telespectador, muitas informações. Teremos o Dr. Márcio Adriano, ele é oftalmologista e conta um pouco pra gente sobre o transplante de córnea. E mais, a Dilce Nascimento, que é professora do curso de enfermagem, conta um pouco pra gente desse curso e também da nota 5 no MEC que a instituição ITEPAC Porto atingiu. E se você aí de casa tem dúvidas sobre a obesidade, o que fazer nessa situação, a nutróloga doutora Natália Pires tira as nossas dúvidas e ainda deixa dicas de como evitar ser obeso, o que é uma doença crônica. E mais, no nosso quadro Saúde Bucal, teremos o prazer de ter conosco o Dr. Rogério Marcondes, junto com o Dr. Marcos Landgraf, contando um pouco pra gente do que foi o curso Reabilitando do Analógico ao Digital. Portanto, fique comigo e confira, o nosso programa Agenda Médica só está começando. E para iniciarmos o nosso programa Agenda Médica, nós vamos falar de um tema pouco falado, pouco comentado e que precisa muito da sua atenção, telespectador. E quem vai debater esse assunto com a gente nessa manhã de domingo é o Dr. Márcio Adriano, oftalmologista. Dr. Márcio, bom dia. Bom dia, Mayara. Bom dia a todos. Dr. Márcio, iniciei falando que é um tema muito importante, que pouco abordado, que é a doação de órgãos. Estamos no Setembro Verde, com alusão aí à doação de órgãos. E como que você, oftalmologista, vê essa relação da doação de córnea, o que envolve os olhos? A grande questão, do problema da doação de órgãos é que ocorre num período de muita dor. Então, assim, é quando a gente perde um ente querido, perde um parente que vem a falecer, e você tem que pensar em outras coisas que não apenas na sua dor. Então, mas é um tema que tem que ser discutido, as pessoas têm que falar a respeito. A pessoa que quer, por exemplo, eu sou doador de órgãos, meus familiares têm que saber. Uma coisa que muita gente não sabe é que é o seguinte: mesmo que na sua identidade esteja escrito, sou doador de órgãos, a família precisa autorizar. Está escrito, mas se lá na hora a família não autorizar, não pode ser removido. E uma pessoa que falece, ela pode ajudar várias pessoas. É coração, rim, são 2 rins, é pulmão, pele, ossos, olhos, sabe assim, é muita coisa. A córnea, para você ter ideia, uma córnea dá para às vezes fazer 2 transplantes, porque tem a parte de dentro da córnea e a parte externa da córnea. Então, é um ato de amor no momento de dor. Claro. Doutor Márcio, em relação aos olhos, quando é transplantado, muda a cor do olho de quem recebe esse olho? Não. O que acontece? Existe muito mito em relação a isso. Que as pessoas acham que é o transplante de olho. Não. O que existe é transplante de córnea. O que é a córnea? É a partezinha da frente. Se a gente for pensar no olho como se fosse um relógio, é o vidrozinho, só a tampinha de vidro que é transplantada. E o que ocorre? Não muda a cor. Se, por exemplo, aqui eu tivesse com esse olho transplantado e esse normal, ninguém ia estar vendo a diferença nenhuma, porque a córnea é transparente, as cicatrizes não ficam visíveis, então não faz diferença, não muda a cor dos olhos, não muda o formato, você não começa, igual tem gente, se eu pegar o coração, vou sentir o que a outra pessoa sentia. Não, vou ver o que a outra pessoa... Não tem nada disso. Em relação, doutor Márcio, aos outros órgãos, morte cefálica, o coração precisa estar batendo para ser doado. Com os olhos funciona da mesma forma? Não, isso é uma vantagem muito grande em relação ao transplante de córnea. No transplante de rim, se a pessoa morreu, que chegou lá, já morreu, já parou, não dá mais para transplantar o rim, não dá mais para transplantar o coração, porque precisa estar correndo sangue. Então, assim, são aqueles pacientes que vêm a falecer no hospital, a morte encefálica. O que é a morte encefálica? O cérebro parou de funcionar, mas a pessoa está sendo mantida por aparelhos. Então, o coração está batendo por aparelho. Se desligar o aparelho, ele morre. Morre assim, já morreu, mas para de bater. O rim está funcionando pelo aparelho. Então, tem que ser assim para tirar. Da córnea, não.
Da córnea, eu já trabalhei muito tempo assim, mexendo com essa parte de transplante de córnea, eu ia tirar córnea em ml, né? Eu já tive colegas que já foram tirar córnea, né, no velório. Então assim, não precisa, porque a córnea não tem sangue, então não precisa, né, a circulação ocorrendo. 6 horas depois que a pessoa morreu, parou totalmente, ainda é viável essa córnea. E uma outra vantagem, o coração, tem que ver se é compatível, né? O tipo sanguíneo, córnea não é assim. Não tem essa compatibilidade. Mas se ocorrer rejeição, doutor Márcio, é porque não houve compatibilidade? Não. A gente fala, córnea deu rejeição, porque é um termo mais fácil das pessoas entenderem em relação à córnea. Mas não é rejeição que ocorre, né? Ocorre o que a gente chama de falência. É que a córnea doada, né, ela precisa vingar, vamos considerar assim. É como se você pegasse uma planta, vamos tirar daqui, planta ela ali, tirou. E às vezes essa planta não vinga mais, né? Ela não consegue as raízes se fincar na terra. É mais ou menos isso que acontece. A córnea nova, né, que foi transplantada, ela não consegue ter a oxigenação adequada, receber os nutrientes, e ela acaba, né, entrando em falência. Mas não é por rejeição, porque para aquela pessoa não servia. É porque às vezes a córnea podia ser, às vezes, de uma pessoa já às vezes muito idosa, né, ou teve algum problema, a cirurgia foi muito complicada, machucou a córnea. É a córnea de qualquer pessoa, doutor Márcio, ela pode ser doada? Qualquer pessoa pode ser doador de córnea, tá? Mas quando a córnea, né, a gente vai tirar a córnea, é feito alguns exames. Na qualidade da córnea, por exemplo, se a gente pega uma córnea de uma pessoa que tem um problema, uma doença na córnea, ela não vai servir, né? Outra coisa, faz exames de sangue na pessoa. Se a pessoa tem um HIV, se a pessoa tem um tipo de câncer, se a pessoa tem sífilis, várias doenças que podem ser transmitidas, são feitos exames de sangue, né? Não na córnea, exame de sangue mesmo. Se tiver essas doenças, aquela córnea é descartada, né? Essa córnea tinha uma cicatriz nela. Esse olho já tinha feito uma cirurgia e na córnea, essa córnea é descartada. Então não, são córneas saudáveis. Às vezes uma córnea de uma pessoa mais idosa, uma córnea de um jovem é uma córnea muito boa. Agora, para a criança é o grande problema, porque para a criança precisa de córnea de criança. Olha só. Doutor Márcio, então, qualquer pessoa que doar a córnea e tiver algum problema de saúde, a receptora pode então adquirir também esse problema? O que ocorre? Vai depender, né, que tipo de problema. Só que, como eu falei, é feito os exames. Então, se tiver um problema que pode passar pela córnea, aí não é feito. Agora, eu sou diabético, né? Posso doar? Pode, não vai passar o diabetes por ali. Mas um paciente que é HIV positivo. Não pode, porque existe a possibilidade da transmissão do vírus por aí. Então, acaba não podendo ser dessa forma. Então, quem quer ser doador? Gente, doa. É um ato de amor no momento de dor, mas é um momento em que, pro resto da vida, você vai ter essa lembrança boa. Com certeza. É muito importante. Você salva várias vidas. Tem gente que está fazendo hemodiálise, que todo dia fazendo hemodiálise. Tem gente que está na fila de transplante de coração. Um monte de pacientes que estão cegos, esperando uma córnea. É muito importante a doação. Se todo mundo doasse, tá, não tinha gente... Quantos problemas seriam evitados, né? Enorme, sabe? Você não tinha as pessoas esperando, às vezes, anos para conseguir voltar a enxergar. E aqui no nosso estado, doutor Márcio, já faz transplante de córnea? Já, a gente tem um banco de olhos, né, aqui no Tocantins, tá? Então, assim, a pessoa pode fazer pelo SUS, não tem custo nenhum, tá? Algumas clínicas particulares também fazem, mas aquelas pessoas podem procurar o banco de olhos que fica no HGP, vão se cadastrar. Existe uma fila, mas é uma fila local. Essa fila não tem a ver com lá de São Paulo, não. Cada somente banco aqui de olhos tem sua própria fila. E isso favorece que ande até mais rápido. Certo. Doutor Márcio, é tão importante falar desse tema, eu acho que a gente ainda não tinha abordado ele com tanta clareza, né? As pessoas ainda são tão carentes dessa informação, como você falou lá no comecinho, é um momento de dor e as pessoas acabam não conseguindo pensar nesse momento para esse lado. Então, por isso que é importante, né, avisar a família, ser um doador de órgãos, para nesse momento poder agilizar, né, com mais rapidez tudo e salvar outras vidas, né? Exatamente. Por isso, o da campanha, quinta-feira passada, agora dia 27, foi, né, o Dia Nacional de Doação de Órgãos, né? Então, doe, né? Isso vai trazer muita felicidade para muita gente. Ok. Doutor Márcio, muito obrigada por estar com a gente mais uma manhã de domingo. Eu que agradeço. E agora vamos para as nossas dicas de saúde. Não sai daí que no próximo bloco eu estou de volta.
Você e sua família estão precisando de acesso fácil a consultas e exames? Então vem pro MedPrev. O cadastro é gratuito, você só paga quando usar e sempre com valores que cabem no seu bolso. Cuide da saúde da sua família de maneira inteligente. MedPrev, saúde para toda a família. Na compra de um colchão, você pergunta: é confortável? Com estudos médicos científicos, a Ortobon desenvolve o colchão certo para o seu biotipo. Experimente. Gostou da dica? Vem comigo! É aniversário Ortobon, tem descontos imperdíveis! Olha esse colchão Master Nano Chique, bordado em matelacê, paga em 12 vezes de R$ 89,00. 12 de R$ 89,00. Tem preços imbatíveis, tecnologia, Qualidade E muito conforto. Colchões Ortobon. Com a Rita e o Salles, comprou, levou. Uma instituição em movimento. Este é o ITEPAC Porto do presente e do futuro, atuando com foco e determinação para oferecer a melhor estrutura educacional possível para nossos estudantes. São 26 salas de aula com lousa interativa, salas de metodologia ativa, laboratórios de saúde e centros de treinamento, ampla e moderna biblioteca. Somos mais do que uma instituição de ensino. Somos parte de uma cidade do Tocantins. Somos parte do norte do Brasil e carregamos um pouco do coração de cada um de vocês. ITEPAC Porto. Com você em cada conquista. Oftalmologia avançada com o Dr. Márcio Adriano. O Hospital Oswaldo Cruz comunica que está com especialista em urologia avançada no pronto atendimento de segunda a sexta, das 7 às 19 horas. Realizando exames para homens e mulheres, com equipamento moderno, diagnóstico preciso, rápido e seguro. Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. Estamos de volta e vocês aí de casa sabem que a instituição ITEPAC Porto é um dos nossos parceiros aqui do nosso programa Agenda Médica. E sempre quando a gente lembra de curso de medicina, a gente sempre liga ao ITEPAC, não é mesmo? Pois é, pois a faculdade tem muitas outras disciplinas e a gente vai falar nessa manhã de domingo do curso de enfermagem. E quem está conosco agora é a Dice do Nascimento. Ela é professora da disciplina de saúde pública do curso de enfermagem e também é especialista em saúde da família e comunidade. Dice, bom dia. Bom dia. Dice, fala um pouquinho pra gente, você que é professora do curso, né, do curso de enfermagem, dessa disciplina que eu citei anteriormente, fala um pouquinho pra gente como é estar à frente, né, do curso, tá na faculdade, tá na instituição ITEPAC. Eu me sinto muito privilegiada hoje, né, de estar diretamente ligada à formação, fazer parte da instituição, que é uma instituição que preza pela uma formação de qualidade. E hoje, né, a enfermagem cada dia mais tem ganhado espaço, tendo diversas áreas de atuação. E para mim, eu me sinto muito contente, principalmente de falar, em poder falar de saúde pública e principalmente da atuação do enfermeiro na saúde pública. Dice, a gente sabe que a enfermagem é uma profissão histórica, né? Lá atrás ela já existia, porém com um perfil totalmente diferente, o que era do século I, né? Do século I para o século XXI, que é o que a gente está hoje. Conta um pouquinho pra gente qual a sua visão em relação a isso. Muita coisa mudou. Eu sou apaixonada pela história da enfermagem. E quando a gente está estudando, a gente vê que no século I, né, como ela iniciou ainda como ato de caridade, a gente poderia destacar hoje, inclusive, a mãe do grande imperador Constantino, Helena, né, que é considerada uma das matronas da enfermagem. Mas a gente também teve Flores no século XIX, né, que veio trazendo, tornando ela ciência, né, trouxe uma valorização
E hoje, em pleno século XXI, né, a enfermagem cada dia mais tem sido expandida, porque antes a gente tinha um profissional enfermeiro que atuava muito diretamente na assistência, dentro dos hospitais, nas santas casas de misericórdia, e hoje não. Hoje nós temos enfermeiros atuando em diversos espaços. Como nós estamos falando, né, de atuação no campo da educação enquanto professor, nas residências como preceptor, mas hoje, diante das nossas políticas públicas que a gente tem, principalmente do Ministério da Saúde, onde a nova PNAB, né, que saiu o ano passado, a Política Nacional da Atenção Primária, aumenta ainda mais o leque. Porque quando ela traz que a estratégia de saúde da família é uma estratégia prioritária do Ministério da Saúde, e ela diz, né, inclusive, que o enfermeiro é um dos profissionais que deve fazer parte dessa equipe, né? Então tem essa possibilidade. Ela traz o NASF, onde o enfermeiro sanitarista ele pode estar atuando. Ela traz hoje a gerência de unidade básica de saúde, que deve, né, estar à frente dessas UBS, um profissional de nível superior, e ninguém melhor, um profissional mais indicado do que o enfermeiro para estar à frente desse serviço. Com certeza. Disse, antes da gente começar a nossa gravação, a gente estava batendo um papo e eu achei muito legal a sua posição em relação à formação que hoje a instituição, né, traz para o enfermeiro. Ela deixa o enfermeiro pronto, né, como você falou, para atender no SUS. A gente sabe que é uma situação totalmente diferente, todo dia é uma coisa nova, uma coisa diferente, mas a instituição ela trabalha com isso, né? Ela forma o enfermeiro, o dia a dia dele já com prática, meio não, né? Completo para situações do SUS. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Eu falei hoje, o nosso campo de atuação ele está muito amplo, né? Então não sou eu que digo isso, mas se a gente pegar, por exemplo, um dos artigos mais discutidos na atualidade, que é o quadrilato da formação na área da saúde, né? Onde a Laura Fuvec, ela traz isso muito bem, e ela diz que na nossa formação, né, na formação do profissional, ele não pode ser só técnico assistencial, precisa haver esse quadrilátero. Então nós devemos formar para atenção, para educação, para gestão e para o controle social. Então eu diria que hoje o ITEPAC, a grande preocupação é não pecar no técnico científico, o saber fazer, o saber realizar, mas também nós não abrimos mão de profissionais diferentes, que têm a sensibilidade, que sabem tratar o paciente com humanização, que hoje é um dos nossos grandes desafios da assistência e geral. Quantas vezes a gente vê o paciente reclamando da forma que foi assistida? Então a instituição hoje ela tem essa preocupação, a preocupação de formar um profissional com esse olhar. E nós temos política que nos norteia com diretrizes, dispositivo, onde o acolhimento, que é uma das principais diretrizes da política nacional de humanização, né, que ela traz com a escuta qualificada, o ITEPAC tem essa preocupação de formar esse profissional com esse olhar humanizado. E mais ainda, eu costumo dizer dentro da sala de aula que a enfermagem não se restringe apenas à consulta de pré-natal, à realização de procedimentos como curativo, mas estar para além. E esse para além significa que nós, né, devemos ter essa capacidade de gerenciar. Então hoje o ITEPAC Porto, o curso de enfermagem tem essa preocupação de formar um profissional com habilidades para lidar principalmente com gestão. Quantos enfermeiros hoje a gente tem a possibilidade de, como secretário de saúde, como coordenador de equipe de estratégias de saúde da família, como diretor da atenção primária. Então nós precisamos de pessoas habilitadas para estar à frente dos cargos de gestão do Sistema Único de Saúde. E assim nós vamos estar fortalecendo o Sistema Único de Saúde e principalmente a atenção primária, que é a porta de entrada dos nossos serviços. E vale lembrar, né, Disse, que o ITEPAC é nota 5 no MEC. Então, toda essa preparação para o mercado que a gente sabe que é exigente,
esse ponto, né? O ITPAC pensa por esse lado, vê esse lado, esse ponto já é o ponto X, né, para vocês. Preparar o profissional para que todo o dia a dia dele ali de trabalho, o contato dele com pessoas seja o mais saudável, o mais tranquilo possível, né? Sim, diria que para nós assim, é muito gratificante ter uma nota 5 e nós zelamos e primamos por isso. Então, a nossa preocupação é de formar um profissional com o perfil do SUS e dando a qualidade que o aluno precisa, que o acadêmico precisa. Então, qualquer pessoa, qualquer pai, qualquer jovem que tenha interesse em entrar, ingressar num curso de formação, conhecer o ITPAC, é saber o nível da instituição que nós temos, né? Eu falo de estrutura, mas não só de estrutura. Existe uma preocupação muito grande dos nossos gestores, dos coordenadores, do diretor, de sentar, inclusive, né, com a Secretaria de Saúde, de discutir novas possibilidades, que é, inclusive, uma das críticas que eu citei no artigo da Laura e do Cercim. Que ele diz que hoje essa falta de conversa da instituição formadora, né, com o serviço, né, com as secretarias de saúde, com as prefeituras, para discutir possibilidades e o perfil desse profissional que está sendo formado, ele é primordial. E o ITPAC hoje faz isso. O que é perfeito, né? Vale lembrar também, assim como a nota 5 do MEC, toda instituição ela é preparada, né, toda a sua estrutura para receber, né, os alunos, consegue ter já aquela situação de prática lá no comecinho, biblioteca, laboratório, né, tem muita coisa, né, disso. É um grande privilégio você conhecer a instituição ITPAC, né, nossa biblioteca, nosso cantinho, né, algo que nos atrai, eu diria. Eu fiquei encantada a primeira vez que eu entrei na instituição, né, que eu fui conduzida até o laboratório, ver tudo que nós temos em estrutura. Vale a pena conhecer. Vale, não deixa de desejar para nenhum outro lugar, né? Não. Eu diria que nós temos uma instituição com estrutura de primeiro mundo. Ok. Disse, foi uma alegria enorme ter você aqui conosco nessa manhã de domingo, trazer para os telespectadores conhecerem o quanto a instituição ITPAC ela é preocupada com a formação dos profissionais, né? Os cursos que tem disponível para as pessoas cursarem, tudo ali que abrange. Eu ia até falar da biblioteca, porque assim, eu quando fui conhecer aquela biblioteca eu fiquei apaixonada, eu falei, caramba, que preocupação, né? A gente consegue ficar à vontade, consegue estudar, o lugar é cheio de livro, não deixa a desejar para nenhuma biblioteca. Então, assim, é realmente sair de lá munido de informações. Então, muito obrigada por estar com a gente nessa manhã de domingo, trazendo esse tanto de coisa boa, de notícia boa para os nossos telespectadores. Nós que agradecemos e estamos à disposição. E convidamos, né, os telespectadores, aqueles que quiserem, desejarem conhecer a nossa instituição, nós estamos de braços abertos, né, para recebê-los, para conhecer e, quem sabe, ser futuros enfermeiros, médicos, engenheiros, né? Exatamente. Obrigada. E agora vamos para as nossas dicas de saúde. Não sai daí que eu volto já já. Na compra de um colchão, você pergunta, é confortável? Com estudos médicos científicos, a Ortobon desenvolve o colchão certo para o seu biotipo. Experimente. Gostou da dica? Vem comigo! É aniversário Ortobon, tem descontos imperdíveis! Olha esse colchão Master Nano La Chic, bordado em Matelacê, paga em 12 vezes de R$ 89,00. 12 de R$ 89,00. Tem preços imbatíveis, tecnologia, qualidade e muito conforto. Colchões Ortobon. Com a Rita e o Salles, comprou, levou. O Hospital Oswaldo Cruz comunica que está com especialista em urologia avançada no pronto atendimento de segunda a sexta, das 7 às 19 horas. Realizando exames para homens e mulheres, com equipamento moderno, diagnóstico preciso, rápido e seguro. Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. Oftalmologia avançada com Dr. Márcio Adriano.
Você e sua família estão precisando de acesso fácil a consultas e exames? Então vem pro MedPrev. O cadastro é gratuito, você só paga quando usar e sempre com valores que cabem no seu bolso. Cuide da saúde da sua família de maneira inteligente. MedPrev, saúde para toda a família. A sua saúde é muito valiosa e, por isso, merece ser cuidada por quem entende do assunto. O Laboratório Sabin PhD é um laboratório de confiança que garante agilidade e precisão nos seus exames e um atendimento mais que diferenciado. Aqui, os investimentos em tecnologia são prioridade, sempre buscando oferecer a você o que há de melhor. São mais de 3.000 exames disponíveis e um rigoroso controle de qualidade. Estamos de braços abertos para te receber. Laboratório Sabin PhD. Sua vida merece nossa dedicação. Estamos de volta e eu tenho certeza que você aí de casa tem muitas dúvidas no que envolve a obesidade. E quem vai falar um pouco pra gente sobre esse assunto é a nutróloga, a doutora Natália Pires. Doutora Natália, bom dia. Bom dia, tudo bem, Mayara? Tudo jóia. Doutora Natália, assim como eu sei que muitos telespectadores têm dúvida, eu também tenho, sei que muita gente acha que sabe um pouquinho da obesidade, mas é engano, né? Fala um pouquinho pra gente por que chega a esse ponto da obesidade, o que faz a pessoa se tornar obesa? Então, a obesidade, o que é a obesidade? O que leva à obesidade? É quando nós ingerimos um excesso de algum alimento que nós não conseguimos gastar esse alimento durante todo o nosso dia ou durante toda essa nossa noite. Então a gente tem que entender que quando a pessoa chega num grau de obesidade, ou seja, o quadro alimentar dela é muito maior do que o gasto energético, ela se torna uma doença crônica. O que é doença crônica? É uma doença que se alastra durante toda a vida, assim como hipertensão, diabetes, e que leva a esses quadros de pressão alta, diabetes, doenças do coração. Certo. Doutora Natália, tem muita gente que é mais ou menos assim, vou comer tudo que eu quero porque quando eu quiser emagrecer eu consigo. E aí às vezes não consegue. Isso já é um sinal de alerta para a obesidade? Com certeza é um sinal de alerta. Um grande problema, gente, é isso. Vou comer, depois eu vou emagrecer. Depois o que acontece? Volta tudo ao normal. O que a gente tem que entender num processo de emagrecimento é que quando a gente emagrece de forma errada, a gente perde o que é errado. A gente não consegue perder gordura, a gente perde massa muscular. E quando a gente perde massa muscular, aí que vem os prejuízos. Porque o nosso corpo é músculo, o nosso coração é músculo, o nosso diafragma é músculo. Então, para a gente respirar, para a gente ter os nossos sinais vitais, a gente precisa da nossa musculatura. Então, se a gente perde de forma errada, a gente perde músculo ao invés de perder gordura, é onde prejudica todo o processo de emagrecimento. E muita gente, né, doutora Natália, tem dificuldade em emagrecer. A gente percebe que faz muitas atividades físicas, cardios longos, né, corre bastante, caminha muito tempo e mesmo assim não consegue perder gordura. Também pode ser um sinal de alerta para a obesidade ou não? É realmente uma dificuldade, cada um é um biotipo, é um jeito e pode acontecer? Não, o problema é que as pessoas, elas procuram tratar as consequências, elas não vão no ponto que aquilo causa, não buscam entender. Então, o que está causando, o que está me levando à obesidade? É o excesso de alimento? É o excesso, é a falta de uma vitamina, a falta de um mineral? Porque a coisa mais fácil é você querer tratar a consequência. Falar assim, eu vou fazer um jejum intermitente de 16 horas, eu vou cortar carboidrato, aí você perde errado, você perde nutrientes, às vezes você já está com a deficiência desses nutrientes e acaba perdendo mais ainda, é onde você trata a consequência e não trata a causa base. Então a gente primeiro tem que procurar o quê? Primeiro, né, a causa base, o que está levando essa obesidade, claro, além do quadro alimentar, tratar essa causa base e aí sim partir para esses meios de dieta, ver qual que é a dieta que se adequa. Uso de medicação, a gente pode usar? Claro que pode usar. Medicamento pode ser usado porque a obesidade é uma doença crônica, mas a gente tem que saber quando usar. O paciente ele tem que se encaixar nesse grau de obesidade, nesse perfil para usar certos tipos de medicamentos. Eu já ia até lhe perguntar em relação aos medicamentos, que acaba sendo muito comum quem quer emagrecer rápido
tomar a torta é direita aí qualquer medicamento. A gente vê às vezes que é medicamento para depressão, para ansiedade, mas nunca para aquele caso que talvez a pessoa tenha, não buscou um médico para conhecer e acaba tomando outra coisa e adquire um novo problema além da obesidade, né, doutora Natália? Isso mesmo. Primeiro que a obesidade já é uma doença que leva à depressão, que leva a um quadro de ansiedade, né? Sem se falar que leva a outros quadros de alterações hormonais, obesidade, leva a diminuição de testosterona, maior acúmulo de gordura visceral, né? Menor testosterona, maior aumento de estrógeno, que é o hormônio feminino, então acaba dando aquela ginecomastia, que é a mama nos homens, que acaba incomodando. Então, o grande problema das pessoas é esse, querer emagrecer de uma forma muito rápida, sem procurar a causa base, e aí acaba fazendo errado, e o pior, aquele efeito sanfona, que todo mundo reclama. Por isso, justamente por isso, por fazer de maneira errada. E no caso das crianças, doutora Natália, a gente consegue perceber que o dia a dia do pai, da mãe ali em casa acaba refletindo na criança, ou nem sempre. Às vezes os pais não têm aquilo, mas acaba dando uma liberdade a mais para a criança se alimentar com coisas, né, não tão saudáveis. A criança tá mais gordinha e aí tem pais que acham bonitinho, olha só, mas tá legal, isso, aquilo, mas pode ser também um sinal de obesidade já na criança, né? Isso. Primeiro que a obesidade ela começa da infância, né? De uma má alimentação desde a infância, do que você coloca, do que você oferece na mesa. A criança ela não tem condição, ela não tem como, não tem um cartão de crédito para ir no supermercado, comprar um alimento, então tudo vai do pai e da mãe, do que está oferecendo na mesa. Então, se tiver uma salada, um arroz integral, uma proteína, a criança vai comer aquilo que tem. Se tiver só besteira, a criança vai comer só besteira. Então, a gente tem que cuidar desde a infância, porque a obesidade começa na infância, começa dentro de casa. Então, os pais eles têm que já ter esse certo cuidado com os filhos, porque depois na adolescência fica uma certa dificuldade para conseguir voltar esse peso. Aí é onde começa o que você falou, a questão da ansiedade, depressão, né? Na escola, o bullying. Certo. Doutora Natália, eu queria então que você deixasse dicas para os nossos telespectadores. O que é legal estar fazendo no dia a dia, tanto na alimentação como de atividade física, para poder ter também essa consciência de que se alimentar bem é se alimentar saudável, não necessariamente comer muito e coisas não tão saudáveis que a gente vê que tá tão fácil, né? Tá tão ao nosso alcance, sanduíches, né? Tantas outras coisas aí que a gente vê que não traz nenhuma vitamina, nenhum mineral pro corpo. Isso, então assim, o ideal é procurar um profissional de saúde para auxiliar, né? Porque tem muita gente que tem essa dificuldade, fala, nossa, eu tento emagrecer, tento fazer dieta, mas eu não consigo. Então, primeiro é investigar o que eu tenho, o que está faltando no meu corpo, o que eu posso melhorar. Segundo, fazer uma dieta adequada para a pessoa. O meu biotipo é diferente do seu. Então a gente tem que fazer o que é pra gente, o que é essencial, o que o nosso organismo precisa. A minha deficiência é diferente da sua. Então, por exemplo, se eu tenho uma deficiência de selênio, então vou consumir mais castanhas, zinco, enfim, ferro. Então, cada um tem sua deficiência. É claro que, por exemplo, tem certas dietas, vou dar um exemplo da dieta low carb. Gente, o grande problema das pessoas é pegar esses tipos de dieta e levar como estilo de vida. Ficar ali 1, 2, 3 anos a vida inteira fazendo. Não, essas dietas são coisas rápidas. Você faz por um mês, volta pro seu normal, pro que você precisa. É onde as pessoas pecam por isso. Outra dica, atividade física é essencial. Não adianta só fazer, ter uma alimentação adequada, procurar organizar o seu metabolismo se você não fizer uma atividade física. Porque seu metabolismo ele precisa girar, ele precisa acelerar. Então, tem que fazer uma atividade física. Casar uma coisa com a outra. Isso, então são essas 3 dicas essenciais. Organizar a sua parte metabólica, ver o que está faltando, o que está em excesso, a alimentação adequada, procurar se alimentar melhor e a terceira, fazer atividade física. Ok, doutora Natália, muito obrigada por estar com a gente. É sempre uma delícia ter você em nosso programa. Muito obrigada. Obrigada, Mayara. E agora vamos para as nossas dicas de saúde. Não sai daí que eu volto já já com o nosso quadro Saúde Bucal.
Você e sua família estão precisando de acesso fácil a consultas e exames? Então vem pro MedPrev. O cadastro é gratuito, você só paga quando usar e sempre com valores que cabem no seu bolso. Cuide da saúde da sua família de maneira inteligente. MedPrev, saúde para toda a família. A sua saúde é muito valiosa e, por isso, merece ser cuidada por quem entende do assunto. O Laboratório Sabin PhD é um laboratório de confiança que garante agilidade e precisão nos seus exames e um atendimento mais que diferenciado. Aqui, os investimentos em tecnologia são prioridade, sempre buscando oferecer a você o que há de melhor. São mais de 3.000 exames disponíveis e um rigoroso controle de qualidade. Estamos de braços abertos para te receber. Laboratório Sabin PhD. Sua vida merece nossa dedicação. Clínica Santé Santé. Aqui você encontra o que há de mais moderno em tratamentos médicos dermatológicos, rejuvenescimento e emagrecimento. Estamos na 204 Sul, antiga quadra 21. Clínica Santé Santé. É sempre tempo de se cuidar. 3322-0290. Uma instituição em movimento. Este é o ITEPAC Porto do presente e do futuro, atuando com foco e determinação para oferecer a melhor estrutura educacional possível para nossos estudantes. São 26 salas de aula com lousa interativa, salas de metodologia ativa, laboratórios de saúde e centros de treinamento, ampla e moderna biblioteca. Somos mais do que uma instituição de ensino. Somos parte de uma cidade do Tocantins. Somos parte do norte do Brasil e carregamos um pouco do coração de cada um de vocês. ITEPAC Porto. Com você em cada conquista. Oftalmologia avançada com o Dr. Márcio Adriano. Estamos de volta e agora com o nosso quadro Saúde Bucal. E você aí de casa que nos assistiu domingo passado, com certeza viu a nossa entrevista com o Dr. Marcos Landgraf. Ele veio ao nosso programa para contar um pouquinho pra gente do que seria o curso Reabilitando do Analógico ao Digital. Pois agora ele está novamente conosco, mas agora acompanhado com o Dr. Rogério Marcondes. E o Dr. Marcos Landgraf vai falar pra gente o que foi o curso Reabilitando do Analógico ao Digital nessa manhã de domingo. Dr. Marcos, bom dia. Bom dia, Mayara. Bom dia a todos que nos assistem. Obrigado novamente pelo convite de estar aqui conversando com vocês. Dr. Rogério, bom dia. Bom dia, Mayara. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Queria primeiro falar que é um prazer tê-lo aqui com a gente. Dr. Marcos também novamente conosco, é sempre uma honra entrevistá-los. E eu queria então que a gente começasse o nosso bate-papo, vocês contando um pouquinho pra gente o que foi o curso nesses dias agora que passou, né? Quinta, sexta e sábado que aconteceu nesses 3 dias. Conta um pouquinho pra gente como ocorreu o curso, como foi tudo lá. Olha, Mayara, eu posso começar falando, o Dr. Rogério vai poder falar mais ainda sobre o curso. O curso foi um sucesso, né? Todos os cirurgiões dentistas que participaram, todos felizes com aquilo que receberam de conhecimento no curso por meio do Dr. Rogério Marcondes. E não me espanta isso não seria uma novidade para mim, né? Não seria nada de novo para mim. Trouxe o Dr. Rogério Marcondes e falei isso para ele junto aos alunos, que nós estamos iniciando esse processo de cursos aqui em Palmas, na Landgraf Odontologia Premier, e eu gostaria de ter começado realmente com a chave de ouro. E a chave de ouro foi trazer o Dr. Rogério para cá, né? Ele é um cirurgião, um dentista da mais alta qualidade, excelência nos seus trabalhos, e ele pode estar contando com a gente um pouquinho como aconteceu o curso, qual foi
Atingiu suas expectativas, Rogério? Com certeza. Como foi, doutor Rogério? Foram 3 dias intensos, né? Trabalhamos, teve dias que a gente quase atravessou a madrugada imprimindo o modelo, fazendo toda a parte do planejamento, mas foi muito gratificante. Dentro da Landgraf Odontologia Premier, a gente teve a oportunidade de receber dentistas de praticamente todos os estados, né? A gente tinha de todos, pelo menos as regiões do Brasil, né? Tivemos gente de São Paulo. Tivemos gente de interior de São Paulo, São José do Rio Preto, Dois Córregos. Exato. Do Paraná. Né? Do Paraná. E como foi? O primeiro dia já teve aquele contato ali com o paciente? Conta um pouquinho pra gente. A gente começou o primeiro dia com uma carga teórica bastante grande, e daí já fizemos a parte de planejamento inicial. Junto conosco estava um técnico que é de Campo Grande, um dos maiores nomes da odontologia estética também na parte técnica, né, Lange? E isso tudo fez com que a gente pudesse ter a possibilidade de ter um caso muito bem resolvido, muito bem planejado. Então, no primeiro dia, a gente preparou esse paciente para receber as lentes de contato dental, né? No segundo dia, teve a parte prática, que os alunos todos puderam trabalhar a parte prática. E aí, no terceiro dia, nós fizemos aí o que a gente chama de cimentação, que é a colagem dessas facetas, né? Então foi muito prazeroso para todos nós, né, Marcos? Não, com certeza. O curso foi excelente, né, Rogério? Foi muito Todo mundo muito feliz com o resultado que teve. Os alunos, a paciente, né? Ficou limpo em casa, a paciente está super feliz. Fantástica. Fantástico, deu um up no visual dela, ela ganhou muito, isso muda. Muda muito. A autoestima dela está lá em cima, né, com o caso finalizado. E fora a estrutura, na verdade, que a gente teve dentro da clínica do Dr. Marcos, que é fantástica. Foi realmente... E assim, essa ideia de começar os cursos aqui, Dr. Marcos Landgraf, eu acho que vai ser muito bom para a região toda. Eu acho que esse pioneirismo teu de trazer isso para cá, você está no caminho certo mesmo. Parabéns pela estrutura e por tudo mais. Obrigado, A gente fica feliz. E o Dr. Marcos falou que não para por aí, né, Dr. Marcos? Ano que vem tem mais curso, né? Dá uma pincelada aí para lembrar o pessoal que não conseguiu, infelizmente, fazer esse, né, do 2018, que 2019 vem mais, né? Isso. Esse ano a gente começou, então, a modular esses cursos. O primeiro e único curso desse ano é com o Dr. Rogério Marcondes, reabilitando analógico digital, que aconteceu essa semana que passou aqui em Palmas. O ano que vem a gente tem previsto alguns cursos. E tem previsto também a volta do Dr. Rogério Marcondes. Já fica estendido aqui o convite para que ele possa voltar para uma nova turma aqui em Palmas. Mas o ano que vem nós vamos ter cursos de resina com Cláudio Pinho, vai ter curso com o pessoal do Ateliê Oral, o Guto e o Luiz vão estar falando aqui em Palmas, Robert Carvalho falando sobre a parte de regeneração óssea, de implantes, enfim, são diversos cursos que vão estar acontecendo aqui em Palmas, na clínica. E daqui mais ou menos uns 30 dias, Mayara, a gente vai ter disponibilizado isso tudo no site da clínica, no www.landgrafpremier.com.br. Lá vão ter todos os nomes dos cursos, carga horários, professores e as datas. Lá consegue também, Dr. Marcos, fazer as inscrições, tudo? Com certeza, com certeza. Contato do WhatsApp, né, telefone, o WhatsApp está tão, né, na mão ali, práticos, então tem contato também para fazer inscrições pelo WhatsApp? Você, na própria página da clínica, você tem um íconezinho lá que você clica no WhatsApp e ali você já conversa direto. Pode tirar dúvidas e tudo mais. Ou então pelo 99201-2301. Doutor Rogério, quero muito agradecê-lo por estar aqui com a gente nessa manhã de domingo. Poxa, foi uma honra entrevistá-lo. Doutor Marcos também. Eu sempre falo que é uma alegria tê-lo aqui porque ele é referência, né, no que faz aqui, a gente sabe, há mais de 24 anos aqui atuando no nosso estado. Então é sempre um prazer. Obrigado por estarem com a gente hoje. Obrigado por ter recebido a gente também. Muito obrigado. Agradeço, Mayara, mais uma vez o seu convite, a sua disponibilidade em poder receber o Dr. Rogério e conhecer esse profissional que é da maior excelência da odontologia. A gente muito não obrigado. Podia perder, né? Obrigada.
E o nosso programa Agenda Médica vai ficando por aqui e eu quero agradecer a todos os profissionais que junto comigo fazemos o melhor para você, telespectador, sempre te levando muita informação e muita qualidade de vida na nossa consulta semanal. E se você é de casa e perdeu alguma das nossas entrevistas, é só entrar no nosso canal no YouTube que lá tem tudo. E lembrando que no próximo sábado, ao meio-dia, na 104,7, o nosso programa Agenda Médica na rádio. E é claro, todo domingo, às 10 da manhã, aqui no SBT. Até lá! Programa Agenda Médica. Oferecimento Oftalmologia Avançada com Dr. Márcio Adriano. Laboratório Sabin PhD. ITEPAC. Landgraf Odontologia Premier. Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. Sintras. Clínica Sainte Santé. Colchões Ortobon. Com a Rita e o Salles. Comprou, levou. MedPrev, saúde de forma simples e rápida. Venha!